Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de manutenção de equipamentos e dispositivos do curso de automação. Na aula anterior nós falamos um pouco sobre, entramos na questão de manutenção aí, falamos sobre manutenção corretiva, que seria aquela manutenção onde que se quebra a peça no equipamento e posteriormente é feita a troca, correto? Essa manutenção hoje em dia é muito usada, dependendo dos ativos da empresa. Às vezes, como eu falei, se o equipamento é manuseado de maneira correta, né, é feita a limpeza, a manutenção correta dele, às vezes aquela peça, o ciclo de vida útil dela excede ou supera a expectativa, né, para aquela o ciclo de vida dela supera. Então, assim, é isso. Por que trocar a peça que está imperfeita, está perfeita? Não há necessidade. Então, aí o que o gestor vai falar? Não vou fazer essa troca dessa peça aqui após quebrar, porque às vezes, quando se tiver parada no equipamento ali, uma parada que não seja, como diz, programada, não vai causar dano, tanto dano à sua linha de produção. Então, aí você pode utilizar essa manutenção corretiva, que é aquela que quebrou, faça a troca, correto? Hoje vamos falar sobre a manutenção preventiva, tá ok? A gente vai entender um pouco como é que funciona, como deve ser feita aí essa manutenção. Segundo o item 2.8.7 da página 7 da NBR 55462, define manutenção preventiva como: manutenção é aquela que é efetuada em intervalos predeterminados, ou seja, eu faço a determinação como a correia dentada do veículo aí, do motor do veículo, eu faço lá 30.000 km, aí tenho que fazer a troca dela. O óleo aí do motor do carro, 10.000 km, faço a troca, tem que parar e fazer a troca, não tem como. Então é aquela parada predeterminada, já agendada. Deu aquele tantos de ciclos de uso ali, ou de horas de trabalho também, para e faça a manutenção, correta? E de acordo com os critérios prescritos destinados a reduzir a probabilidade de falha ou de degradação do funcionamento de um item. Então, assim, como um veículo, imagina só quais os danos que causaria se eu não fizesse uma estimativa e não já agendasse uma troca no caso de óleo do motor ou de uma correia dentada. Com certeza, como falei na aula anterior, ia acontecer um efeito dominó, né? Que seria o que? A correia arrebentaria, teria o transtorno de, não sei, talvez estou parado no meio do caminho, né? Mas fora isso também pode acontecer o que? Acontecer empenho de pistões, entendeu? Pode acontecer N fatores. O óleo também, se não for trocado, for já agendado tantos km para fazer a troca, também vai acontecer com desgaste prematuro também das peças do veículo, porque o óleo não vai estar, a viscosidade vai acabar e vão se desgastar as peças prematuramente. Então, esse é o chamado efeito dominó. Vai se tornar mais caro, então melhor eu fazer o agendamento e fazer a posterior troca assim que terminar, der o prazo posteriormente agendado, né? No caso de km ou de horas de uso do equipamento. E todas as atividades destinadas à prevenção de falhas, panes e quebras são encaradas como manutenção preventiva. Por exemplo, inspeções, reapertos, substituições de itens desgastados, limpeza, lubrificação e ajustes são exemplos também da manutenção preventiva, correto? O objetivo principal da manutenção preventiva é elevar e garantir os índices de disponibilidade e confiabilidade de equipamento. Se eu fizer uma manutenção preventiva, aquele equipamento nunca vai dar uma quebra, né? Como falei, vai depender dos fatores também, como um deles é do operador, de quem manuseia aquele equipamento. Então, se eu traço a manutenção ali, predeterminado o tempo certo ali de km de uso ali, por exemplo, um cara que anda num carro, anda mais tranquilo no seu veículo, por exemplo, não anda tanto pisando, entendeu? Não anda, o carro quando liga, você espera o seu veículo aquecer um pouco para dar a questão da lubrificação, percorrer o motor todo ali, correto? Isso aí é um item que
conta muito na questão do requisito da durabilidade desse motor. Agora, se eu apenas de manhã cedo acordo, dou a partida do meu carro e acelero, vou embora, o óleo não vai alcançar as partes móveis daquele motor para fazer a lubrificação necessária. Então, esse veículo, e com certeza vai acontecer um desgaste prematuro com relação ao outro. Então, sim, um operador, por exemplo, que manuseia o seu equipamento de maneira correta, faz a limpeza, a limpeza nele, não ultrapassando o limite de peso, não sei, fazendo a limpeza necessária e trabalhando nele de acordo com as normas pré-estabelecidas para aquele equipamento. Então, aquele equipamento é muito difícil acontecer uma quebra. Se for fazer a manutenção preventiva, é muito difícil acontecer uma quebra prematura dele. Agora, se o operador, se eu faço essa manutenção preventiva, arrisco, mas o operador é leigo, né? Ele não tem muita atenção no que faz, coloca uma sobrecarga, correto? Ou não limpa o equipamento de maneira correta, com certeza esse equipamento vai acontecer uma quebra prematura. Então, a manutenção preventiva funciona, mas de acordo, se você seguir todos os parâmetros de trabalho para aquele equipamento. A manutenção preventiva, ela é realizada de forma sistemática de acordo com o plano de manutenção. Para mim ter uma manutenção preventiva, eu tenho que também criar o quê? O meu plano de manutenção, correto? A manutenção é realizada de forma sistemática de acordo com o plano de manutenção. O equipamento gozará das atividades de manutenção quando atingir a frequência previamente definida para tal. Essa frequência poderá estar atrelada ao tempo, quilometragem ou produtividade, etc. A manutenção preventiva é realizada de forma sistemática de acordo com um plano de manutenção. Então, temos que ter um plano de manutenção para poder fazer a realização dessa manutenção preventiva, no caso, agendamentos, né? De acordo aí com a necessidade de trabalho dele aí. O equipamento gozará das atividades de manutenção quando atingir a frequência previamente definida para tal. Essa frequência pode estar atrelada ao tempo, quilometragem e a produtividade e alguns outros fatores, né? Horas de uso. Então, assim, você que vai traçar o seu plano de manutenção. Essa aula a gente vai aprender a fazer esse plano de manutenção, correto? Da manutenção preventiva. Então você vai ver, máquinas, por exemplo, máquinas você faz a manutenção nela de acordo com o tempo de horas de trabalho, correto? E já um veículo é de acordo com o km do veículo, de acordo a troca de óleo dele de acordo com o km ou também de acordo com o tempo também, porque o óleo, por exemplo, ele tem uma data específica para vencimento, né? Às vezes você coloca um óleo ali, ele vai vencer daqui a 3 meses, você tem que fazer a troca dele. Por isso, quando a gente for colocar óleo no nosso veículo, a gente tem que verificar qual a data de validade dele, porque às vezes você coloca o óleo vence rapidamente, não chega nem aos kms pré-definidos para fazer a troca do mesmo. Como nós falamos, de acordo com a frequência atrelada ao tempo, o equipamento passará por manutenção somente quando atingir o tempo especificado. Por exemplo, um mancal que é lubrificado após 200 horas de funcionamento, um determinado equipamento que é inspecionado mensalmente, um painel elétrico que é limpo a cada 3 meses. Então, isso é atrelado de acordo com o tempo, correto? De acordo com a frequência, a quilometragem agora. A condicional para acontecer a manutenção é a quilometragem especificada, não levando em consideração o tempo levado para tal. Por exemplo, substituir as pastilhas de freio a cada 40 mil quilômetros. Não importa se os 40 mil quilômetros serão alcançados em um mês ou em um ano. Então, você faz a troca dele. Com certeza que em um mês, só se o cara rodar muito, né? Mas, por exemplo, o óleo também. Se o óleo dura um ano, mas o cara roda os 10 mil km pretendidos que a fabricante alerta para fazer a troca, no caso aí o cara vai trocar ele, se roda 10 mil no mês, vai ter que trocar o óleo mensalmente. Agora, se o cara roda pouco, se o óleo dura um ano, ele pode ficar um ano com aquele óleo ali e rodar tranquilamente, correto? Então, como falei, as pastilhas serão substituídas apenas se a quilometragem especificada tiver sido atingida.
Tranquilo? A frequência atrelada à produtividade. Nesse caso, o tempo também não é levado em consideração. O que se leva em consideração é a quantidade de peças que o equipamento produziu ou o seu número de ciclos. Por exemplo, verificar o nível de óleo refrigerante a cada 15.000 peças produzidas, ou efetuar a limpeza dos bicos injetores a cada 20.000 ciclos. É um exemplo da troca feita de acordo com a produtividade ou de acordo com os ciclos, correto? Então, assim, temos esses 3 tipos aí de agendamento que podemos fazer para dar manutenção nos equipamentos. E se falando, agora vamos entender um pouco como que é feito esse plano de manutenção. O plano de manutenção preventiva, como vamos elaborar? O plano de manutenção preventiva é uma peça fundamental para uma boa gestão do setor de manutenção e é um dos responsáveis por alavancar os índices de disponibilidade e confiabilidade dos aditivos. Vamos apontar quais são os cuidados que devemos tomar ao elaborar o plano de manutenção preventiva. Também iremos apontar alguns erros que podem ser cometidos durante essa atividade e quais são os principais resultados que podem ser colhidos através da elaboração, execução, gerenciamento dos planos de manutenção. Segundo a norma ABNT-NBR 5462 de 1994, a definição de manutenção preventiva é manutenção efetuada em intervalos pré-determinados ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou degradação do funcionamento de um item. Não que aquele item, eu faça essa manutenção, que ele não vai falhar, pode ser de falhar por outros fatores. Por exemplo, a questão do operador do mesmo. Todas as atividades que são destinadas à prevenção de falhas, panes e quebras são encaradas como manutenção preventiva. Exemplos: inspeções, reapertos de itens desgastados, limpeza, lubrificação e ajustes. O objetivo principal da manutenção preventiva é elevar e garantir o índice de disponibilidade e confiabilidade de equipamento, né? O objetivo da manutenção preventiva é elevar e garantir os índices de disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos, correto? Aí o cara me fala, mas eu dando a manutenção ali, eu programando a troca da peça daquele equipamento ali durante tantos ciclos de trabalho, ou horas, não sei, né, de acordo com pré-determinado num plano de manutenção, ele vai dar quebra? Não, ele pode quebrar, mas vai ser mais difícil, né? Vai depender de alguns fatores. Um desses fatores seria o que? A questão do operador do equipamento. E outra coisa, às vezes eu tenho meu plano de manutenção descrito lá, 20.000 horas de trabalho, ou 10.000 peças fabricadas, ou sei lá, o fator aí para a máquina para dar manutenção, preciso trocar aquela determinada engrenagem ali. Só que aquela engrenagem eu abro o meu equipamento e faço a troca da engrenagem ali, vou fazer a troca da engrenagem. Só que eu verifico que, por exemplo, o meu eixo está empenado, né? Empenado, não sei, ou às vezes outra peça do equipamento precisando fazer um reaperto, uma lubrificação. Um mecânico, um responsável mesmo, que tem o intuito mesmo realmente de manutenção, que vê ali que seja safo, entendido, vai falar assim, não, eu tenho que trocar isso daqui no meu plano de manutenção, mas vou fazer a manutenção desses outros itens que está precisando aqui, vou levar esse eixo aqui para ver se eu consigo desempenar ele, ou vou alinhar esse eixo aqui. Por quê? Porque se eu não fizer isso, trocar apenas a engrenagem, deixar o meu eixo desalinhado ou empenado, vai acontecer o desgaste prematuro dessa engrenagem e provavelmente a falha antes do ciclo pretendido, correto? Então aí tem que ter bom senso, né? Bom senso e vestir realmente a camisa da empresa, ser bons trabalhadores. Um plano de manutenção preventiva é um documento ou série de documentos que registram toda a atividade de manutenção preventiva, bem como sua frequência, periodicidade, localização do equipamento, materiais e peças que deverão ser utilizadas e quem são os profissionais responsáveis pela execução das atividades. O plano de manutenção preventiva deve ser elaborado em forma de roteiro, em que servirá de apoio para que todos os profissionais envolvidos com a manutenção possam realizar as tarefas de forma padronizadas, segura e com alto índice de qualidade.
Então, você tem que fazer um plano de manutenção. Esse plano de manutenção tem que ser um plano de manutenção que todo mundo entenda. Por exemplo, você está na empresa hoje, mas não sei, às vezes você recebe a promoção, vai para outra área, vai para outra empresa, te chama de um salário melhor, você vai sair daquela empresa, mas o plano de manutenção vai ser seguido. E você fazendo um plano de manutenção bem elaborado, qualquer outra pessoa que for fazer a manutenção daquele equipamento vai entender e vai colocar aquela manutenção ali efetiva. No plano de manutenção preventiva deve constar todas as informações que instruam os colaboradores de forma intuitiva e sirva de base para tomar as decisões em tempo hábil. Toda e qualquer tarefa do setor de manutenção deve ser planejada previamente. O planejamento de ações está relacionado diretamente com a redução de custos de manutenção e elevação de indicadores importantes como a MTBF, confiabilidade e disponibilidade, correto? Então, assim, você elabora esse plano de manutenção e pode ser até esse plano de manutenção, né? Porque, como diz, foi criado há 3 anos atrás aquele plano de manutenção que tem que ser seguido ele à risca. Às vezes o cara vê lá o rapaz da manutenção vai chegar e vai ver aquela peça. Às vezes aquela peça ele tem 1, 2 anos ali e segue aquele plano antigo. Ele vê que aquela peça não está se desgastando tanto. Então ele pode optar e fazer alteração no plano de manutenção. Se era com 20 mil peças fabricadas que fazia a troca de determinada peça, ele pode aumentar. Aliás, com 20 mil ela não deu quebra, aí está em perfeitas condições, eu vou levar isso para 30 mil e vou colocar no plano para fazer a próxima troca por 30 mil. Aí assim por diante, esse plano de manutenção pode ser modificado, correto? De acordo com a necessidade e viabilidade do equipamento, isso é fato. O principal benefício do plano de manutenção preventivo é a redução de desperdícios, seja desperdícios de mão de obra, tempo ou materiais. Se você não planeja qualquer atividade, seja ela ligada à manutenção ou não, você com certeza estará desperdiçando um desses recursos, né? Então, assim, se você fizer por exemplo, para você, a empresa, como eu falei na primeira aula, se a empresa não tem, uma empresa menor, se ela não tem disponibilidade de ter equipe de manutenção, manter uma equipe de manutenção, essa equipe de manutenção é terceirizada, vem de fora, vou fazer a cotação, ver qual empresa que faz essa manutenção no preço mais viável, né? Aí o cara vê lá, por exemplo, essa equipe, ele se fizer a manutenção preventiva, supondo, dia de domingo, a empresa não funciona, né? Na produção, a linha de produção para. Ele pode pegar essa equipe e chamar essa empresa para fazer essa manutenção no equipamento, né? Porque se acontecer uma quebra, se não fizer a manutenção preventiva e acontecer uma quebra prematura, não elaborada ali, uma queda que não estava nos planos ali, o que acontece? Se tem 5 operadores que trabalham naquela máquina ali, né? Aí o que vai acontecer? Você vai ter que pagar uma equipe por fora para fazer o trabalho, né? E vai acontecer de quê? Daqueles 5 funcionários estarem parados também, não vão estar, como diz, ociosos ali, não vai estar trabalhando. Então é desperdício de quê? De tempo e de dinheiro, né? Por isso que toda manutenção, no meu ponto de vista, tem que ser já prevista. Você não pode deixar aquém, você tem que fazer um estudo de viabilidade, como falado. Sabemos que uma atividade realizada sem planejamento existe 65% de desperdício de tempo, ou seja, dentro das 8 horas normais de trabalho, apenas 2,8 horas são de fato aproveitadas. Então, para minimizarmos ao máximo essa perda de tempo dentro das atividades de manutenção, o melhor a se fazer é implantar corretamente sistemas de planejamento e controle de manutenção. Dessa forma, podemos direcionar a forma assertiva o volume de atividades que devem ser feitas para manter os ativos disponíveis e confiáveis. Então, após a implantação do plano de manutenção preventiva, a expectativa é que o tempo produtivo de trabalho suba em no mínimo 35%, né? Para no mínimo de 35% para 65%. Em primeiro momento, essa é uma elevação gigantesca, né? Que vai praticamente dobrar a produção daquele equipamento antes da parada, né? Antes do equipamento
equipamento vai ter uma confiabilidade bem alta. Em um primeiro momento, isso já é uma elevação gigantesca da produtividade da equipe. Consiste basicamente em elevar o tempo produtivo de 2,8 horas para 5,2 horas. Então é um tempo elevado, praticamente dobrou o tempo da expectativa de confiabilidade da máquina. E a gente deve elaborar um plano de manutenção, não apenas o plano, mas esse plano de manutenção ele tem que ser eficiente. Então, para elaborar um plano de manutenção, geralmente não é uma tarefa fácil de se fazer, né? Porque você tem que checar os fatores ali, como eu falei, você tem um plano de manutenção em mãos, mas eu posso alterar ele com o tempo para ver a questão que as peças estão se desgastando pouco, né? Porque o operador trabalha bem, então a confiabilidade da máquina aumenta. Eu posso aumentar o tempo ali para posterior troca daquela peça. Então, para criar um plano de manutenção abrangente e eficaz, nos traz alguns desafios interessantes. Seria difícil apreciar as sutilezas do que torna um plano de manutenção eficaz, sem entender que um plano faz parte do ambiente de manutenção como um todo, né? Porque na área industrial, por exemplo, o equipamento seria o coração da empresa, né? E a manutenção é imprescindível ter uma equipe boa de manutenção, uma empresa que dê uma manutenção legal ali para se ter a confiabilidade daquela máquina, porque eu já vi equipamentos serem dados manutenção, mas a empresa que prestava manutenção ou as pessoas não foram muito de confiança, porque deu manutenção, pouco tempo depois a máquina quebrou, porque não foram checados os outros itens, porque uma pessoa que tem uma atenção legal ali na hora da manutenção vai verificar todos os outros quesitos, as outras peças, se precisa fazer um reajuste ou reaperto, como falado anteriormente, correto? Um plano de manutenção pode ser criado com o auxílio de várias ferramentas. Algumas podem elevar ou diminuir a produtividade da construção, execução e gestão do plano. Mas, independente da ferramenta escolhida, o que é e sempre será o mais importante dentro do plano de manutenção são as informações neles contidas, né? Informações bem sucintas, né? Para harmonizar todos os processos que interagem na manutenção preventiva, é fundamental a existência de um plano de manutenção que contém as seguintes informações: que serviços serão realizados, quando esse serviço será realizado, né? Daqui se faz a estimativa lá, para fabricar 20.000 peças ali, sei lá, 3 dias, 4 dias para a manutenção, né? Quem são os responsáveis pela execução do serviço, nome, cargo e função. Isso daí que eu falo, questão de responsabilidade, né? Isso é um dos mais importantes. Como eu falei, às vezes a pessoa é um funcionário meio displicente, dá manutenção na máquina e não checa os outros itens ali, quando monta a máquina quebra. Aí vai pegar lá o gestor da obra lá, vai pegar e vai ver quem foi que deu manutenção, qual a equipe que deu manutenção nessa máquina. Foi fulano e ciclano. Pois é, vamos cortar ele da nossa equipe porque já aconteceu, não tem confiabilidade, porque ele deu manutenção, fez a troca que tinha que fazer, mas não checou os demais itens. Então, no plano de manutenção também temos que ver os recursos que serão necessários para a execução do serviço. No caso seria o quê? Eu tenho peças disponíveis para fazer a troca fazer aquela manutenção no dia programado, vou ter aquela peça disponível, né? Os materiais e os consumíveis e etc, né? Quanto tempo será gasto em cada serviço? Isso é fundamental, porque o equipamento às vezes são interdependentes. Às vezes eu faço essa manutenção de acordo com a parada de outro equipamento, né? São interdependentes. Aí o que acontece? Eu vou parar esse equipamento no outro lá, mas aquele equipamento ali demora 2 horas para voltar, daqui a 2 horas tem que funcionar ali, não tem como, ele tem que funcionar daqui a 2 horas. Então eu tenho que adequar meu plano de manutenção de acordo com ali. Eu não posso estender ele muito não, senão vai causar um efeito dominó, questão de prejuízos ali nos ativos da empresa, né? Então, outro item seria: qual será o custo de cada serviço, custo por unidade e o custo total, que materiais serão aplicados, que máquinas, dispositivos e ferramentas serão necessárias. Então você vai ter que separar, elaborar todo essa grade aí de materiais, na questão desse plano de manutenção. Tudo que você vai precisar, você tem que assim, antecipar ali, na hora que for dar manutenção, você verificar se está com tudo em mãos, né?
vou ter isso tudo em mãos para mim trabalhar no dia ou não? Se não tiver, eu posso reprogramar ali, mas se tiver, que seja feito o trabalho. Os planos, também temos alguns softwares também que fazem esse plano de manutenção e aplicativos como o Excel, o MS Project, o Word, etc. E também podemos usar softwares CMMS, Century Maintenance Management System, específicos como SAP, PM, TOTS e etc. Esses são alguns softwares de manutenção que algumas empresas adotaram, correto? A única diferença entre criar um plano de manutenção no Excel e criar um plano de manutenção em algum software específico é a quantidade de recursos que estão disponíveis para a automatização do fluxo e monitoramento dos ciclos de informação. Porque às vezes você faz um plano de manutenção em empresa menor, você pode fazer o seu plano de manutenção, fazer uma planilha no Excel e criar seu plano de manutenção tranquilamente, né? Mas às vezes, como certas empresas aí, elas têm um software avançado ali que vai verificar naquela parada ali, dá no seu sistema lá que o equipamento está parado e que está em manutenção. É uma coisa, mais ou menos que interligada, né? No caso aí, é tudo automatizado, a questão da automação do seu sistema aí. Aí o cara verifica se o equipamento está parado para manutenção, está bem abrangente lá. Então, como vocês puderam ver aí, um plano de manutenção nada mais é do que um aglomerado de informações devidamente organizadas que saem de um setor de PCM, que no caso é o planejamento de controle de manutenção, e vão até o técnico de campo. Por isso é importante ressaltar aqui o ciclo de informações. Então, às vezes, se você cria ali o seu plano de manutenção, você às vezes é um engenheiro, o cara criou o plano de manutenção, um técnico, ele criou o plano de manutenção, mas não vai ser ele que vai executar aquela manutenção, por isso que tem que ser bem descritivo o seu plano, para que todos entendam de forma fácil. Então, o primeiro passo para se iniciar um projeto de plano de manutenção é a coleta de dados pela identificação dos elementos que compõem a instalação industrial ou de serviços, ou seja, todos os equipamentos que compõem a instalação deverão ser identificados e registrados através de formulários, pastas e arquivos, o que facilita o acesso a informações e agiliza as comparações e análises. Às vezes tem dois equipamentos iguais lá, às vezes a manutenção deles não são feitas no mesmo dia, mas você pode fazer a comparação relativa a um ciclo de vida de um e de outro ali, né? Às vezes, porque aquele equipamento é o mesmo equipamento com operadores diferentes? Será que o operador que está sobrecarregando o equipamento, trabalhando de forma errada e está quebrando, o outro está quebrando antes do pretendido? Por que o outro dura mais? Então, você pode fazer análise comparativos aí, correto? As ações de manutenção preventiva são inspeções. A inspeção é uma forma simples de aplicação da manutenção preventiva. Pode ser realizada pelo pessoal envolvido na manutenção ou até mesmo pelo próprio operador da máquina. No caso, hoje em dia, todas as máquinas, os operadores, quem trabalha nessa máquina, os operadores mesmos chegam e fazem a inspeção, né? Faz o checklist ali e verifica. Ele liga o equipamento e vê se está com um barulho diferente, se está, sei lá, tá aquecendo. O operador mesmo pode verificar isso daí. No decorrer, não precisa às vezes ter uma equipe técnica, né? Então, é uma parte importante que utiliza os sentidos humanos: visão, tato, olfato e audição, dando resultados rápidos e eficazes, né? Como falei, se é cheiro de queimado, já aquecendo, não sei. No caso, baseado no tempo, no caso da manutenção, tem como objetivo substituir ou restaurar em intervalos determinados peças e componentes que têm tendência de falhar à medida que envelhecem. Uma vez que seu limite de tempo foi atingido, essas ações são executadas, independente do estado que a peça se encontre no dia da troca. Lembrando que as ações são baseadas no tempo, só serão eficazes quando existe uma relação entre a idade do componente ou da sua peça, ou da probabilidade de falha, né? Porque tudo você traça um gráfico. Essa aqui provavelmente vai falhar com tantos ciclos de vida útil aí. Também temos as baseadas na condição. Essas ações preventivas são tomadas com base nos resultados de inspeções periódicas, e delas também é feito acompanhamento e tiradas conclusões que irão detectar sinais de falhas e anomalias em peças e componentes de todas as máquinas e equipamentos do local. Assim,
As falhas podem ser monitoradas, permitindo agir antes que elas aconteçam. Então, assim, você verifica a condição do equipamento, dependendo do equipamento, a condição dele, você pega e você tende a fazer a manutenção dela, né? Mas aqui você pode verificar baseada na condição ou também a baseada no tempo, né? A inspeção são feitas. Vocês vão ver, você vai pegar a questão do quesito que você quer ali, porque minha máquina eu vou fazer o plano de manutenção baseado aqui no tempo dela ou baseado na condição dela. Então assim, você escolhe aí e faz o seu plano, mas o plano, como eu falei, não tem um plano padrão, tem os itens que você tem que adicionar, mas padrão não tem, depende de cada empresa e dos seus ativos que você tem disponível na empresa, né? Os documentos de apoio ao plano de manutenção preventiva. O primeiro passo para a implantação do plano de manutenção preventiva é a coleta de dados que estão presentes na rotina da empresa, né? Você vai coletar os dados ali e a maior parte dos dados é fácil de serem coletados, porém as empresas não percebem isso porque não tem nenhum instrumento de coleta desses dados. Os principais instrumentos para a coleta de documentos são os documentos, no caso. O cara vai ali e vão coletar os documentos ali, quantas máquinas que a minha empresa tem disponível, que essas máquinas, qual é o ciclo de vida delas, o útil delas, né? O ciclo de vida parada para manutenção. Tudo isso tem que ser levado, né? Então tem que levantar as documentações anteriores, a não ser que seja uma empresa, uma indústria com a nova, né? Com a implementação nova, mas com a indústria já antiga, quem vai fazer esse plano de manutenção ou vai aprimorar ele, tem que fazer a coleta de dados, correto? Os documentos precisam ser elaborados de acordo com a rotina do setor de manutenção, mas seguindo padrões pré-estabelecidos para tais fins. Deve-se tomar cuidado para que não se crie uma quantidade exagerada de documentos e as pessoas passem a enxergar os documentos com fins e não como meio de atingir determinado objetivo. Se você elaborar coisas que não... irrelevante, né? Documentação irrelevante, a pessoa às vezes não vai nem ler. Na verdade, tem que colocar realmente o que vai ser útil, que vai realmente ser útil para fazer o plano de manutenção, e para quem vai fazer a manutenção, dar uma checada ali rápida ali na hora. Não vai criar tanta lista de documentos, a não ser que seja necessário, mas geralmente não, você pega só os fatores principais. Os documentos devem ser criados e implantados pouco a pouco, de acordo com a adequação da equipe e essa nova metodologia de trabalho. Esses documentos também devem passar por revisões periódicas com a finalidade de coletar ou aumentar a quantidade e a qualidade de dados colhidos, né? Você pode alterar que o documento, aumentar alguma coisa, um padrão a mais ali na questão da manutenção. Os principais documentos para o setor de PCM são: ordem de serviço, tem que fornecer os principais dados para a boa gestão da manutenção, como tempo demandado, a atividade, anomalias encontradas, ações tomadas, causa dos problemas, funcionários envolvidos e quais serão os materiais utilizados. O relatório de inspeção. Os relatórios de inspeção realizados pela manutenção são primordiais para definir o real estado de conservação dos equipamentos, né? No caso aí, para você ver realmente esse equipamento ainda vale a pena dar manutenção nele ou vale a pena adquirir um equipamento novo. Seria nesse quesito aí. Pois até então, antes da implantação do PCM, não se tem qualquer histórico. Esse relatório também são muito úteis para o início das manutenções preventivas. As fichas técnicas. As fichas técnicas servem para sabermos o que temos em campo, em nível de peças e componentes. Com base nas informações levantadas, deve-se começar o trabalho de gestão de compras e estoque das peças de reposição para o suprimento de manutenção preventiva e corretiva. Temos também que criar um fluxograma, para que eles têm que ser bem claros, né? Quanto aos novos métodos de trabalho, processo e posição hierárquica de toda a equipe. Também temos que pegar as requisições e solicitações. Tudo que é pedido ao setor de manutenção deve ser feito por meio de um documento, para que se tenha dessa forma um PCM e consiga controlar a demanda gerada através das solicitações. Imagina uma empresa, se você acontece uma quebra numa peça, você vai lá no almoxarifado para que a peça ali, mas não cria documentos ali para, no caso, fazer a aquisição de outra peça para uma próxima manutenção. Aí quando for acontecer isso, vai ficar o quê? Um equipamento parado, né? Isso é perca de dinheiro, porque tempo é dinheiro.
Aqui, por exemplo, temos um exemplo de ordem de serviço de manutenção aqui, um OM aqui, correto? Aí temos essa ordem de manutenção aqui para ser executada aqui, ó. Aí temos aqui as informações, temos o local da instalação, correto? Tem a referência dele aqui. Tem aqui a ordem aqui, serviço, a especialidade aqui, instrumentista, equipamento, a prioridade que tem do equipamento, e no caso que a tarefa tem que fazer o que? Tem que retirar esse equipamento. O início da retirada vai ser dada às 8 horas e tem que finalizar às 9 horas, com um total então de que? De 1 hora de trabalho, correto? A tarefa aí depois tem que fazer o que? Tem que calibrar o vacuostato aqui, depois de retirada, que deu às 9 horas, acabou de retirar, vai dar o início à manutenção e o final finalizar às 11 horas, no caso deu um total de 2 horas aqui. A outra tarefa 30 aqui, reinstalar o vacuostato. No caso, se demorou 1 hora para retirar, tem que demorar 1 hora também para colocar de volta, né? Isso é fato. O início dele foi às 16 horas e o final foi às 17 horas, com um total de 1 hora, correto? Para terminar todo o serviço aqui. No caso, esse serviço foi iniciado aqui às 8 da manhã com a retirada e foi finalizado aqui às 17 horas do dia aqui, correto? Com a reinstalação. Para instalação, retirada e recolocação e reinstalação do equipamento, gastamos 2 horas. Com a manutenção dele aqui, que foi a calibração, gastamos 2 horas aqui, também aqui, correto? Então, a ordem de manutenção, a outra ordem aqui, revisão dos pistões do transportador de saco vazio, conforme a IT02. O local de instalação tem a referência dele aqui, a ordem aqui está o ZPR, aqui é uma referência, equipamento tem o número dele aqui, a periodicidade dele aqui é 3, a prioridade aqui dele é 3, a especialidade é instrumentista, o início dele vai ser feita às 8 horas e finalizada às 16 horas, correto? Foi no total de 16 horas de trabalho aqui, foi gasto aqui, para poder finalizar aqui o serviço aqui, correto? Então aqui, a tarefa 10, temos que revisar internos e vedações dos pistões do transportador de saco. Foi feito todo esse trabalho aí, correto? Então, falando nisso, temos também os indicadores. Agora também temos o que? Temos os indicadores de manutenção. Agora, a realização das atividades de manutenção deve ser extrair dados através das informações apontadas pelo técnico de campo nas ordens de serviço. Esses dados são tratados a partir daí, são gerados indicadores de manutenção, correto? Os indicadores considerados como mais importantes são indicadores referentes aos custos. Não apenas pelo custo real do ativo, mas sim pelo poder de tomada de decisão que esses indicadores podem trazer. Os desafios são constantes no setor de manutenção. Os gestores estão sempre focados em manter a competitividade da empresa, controlando melhor os custos da manutenção e realizando investimentos de maneira correta, de forma que os retornos venham em tempo hábil para manter o nível de competitividade no mercado. Porque imagina, você tem uma linha de produção para ser feita, por exemplo, aquela linha ali, ela para durante um tempo que não está programado, vai deixar de produzir e consequentemente você vai perder produção e cliente lá na frente. Esses produtos já são feitos, já fabricados para poder ser entregue assim fabricados. O seu comprador vai falar assim: a empresa ali não trabalha direto, ela está atrasando nos prazos, vamos mudar para outra empresa. Então a competitividade do mercado hoje em dia, você tem que fornecer produtos num valor legal, correto? E um produto de boa qualidade e num tempo hábil. Esses são os quesitos principais. Então, para implementar a implantação de qualquer indicador, é necessário que se tenha uma sistemática para a coleta e tratativa de dados. Por exemplo, podemos usar uma ordem de serviço para coleta de dados e uma planilha eletrônica de software de manutenção para tratar esses dados e gerar indicadores. Aqui agora vamos mostrar aqui um procedimento de manutenção para uma linha de ensaque em questão, na especialidade de instrumentação e automação industrial. Qual o procedimento? O procedimento aqui de manutenção preventiva de ensacadeira. Objetivo. Esse objetivo tem
como orientar a manutenção preventiva de uma secadeira, a aplicação dele. Esse procedimento aplica-se na manutenção preventiva da 12U200, que é a referência da minha máquina, correta? Documentos de referências complementares são manuais, balanças Toledo, pistões da FES e impressora Dominó. Aqui temos e também temos quando você faz referência a alguma coisa, abreviaturas, por exemplo, você tem que botar o que significa. Isso temos aqui algumas que são utilizadas, por exemplo, a abreviatura aqui PI, significa Procedimento de Instrumentação, MRP, Relatório de Manutenção Preventiva, o EPI, Equipamento de Proteção Individual, PT, Permissão para Trabalho. Então, as abreviações adotadas no relatório de manutenção para ensacadoras para ensacadoras, né, no caso. INS aqui é um inspecionado, sem inspecionado ou não, correto? No caso do LIM significa limpeza, AJS ajustado, SUBS significa que foi substituído. No caso, são as abreviaturas utilizadas. O item 5, responsabilidade. A responsabilidade pela emissão deste PI é dos colaboradores da empresa. O item 5.2 também fala também, a responsabilidade pela aprovação desse PI é dos engenheiros ou do time de avaliação e da engenharia de manutenção. A responsabilidade pela implementação desse PI é dos integrantes do time de oficina e dos funcionários das empresas prestadoras de serviço, correto? Aqui você viu que cada um tem a sua responsabilidade, não é apenas o cara que vai fazer, vou fazer, programar e executar, não. Tem a equipe separada para cada um com a sua função ali para poder realizar essa atividade aí, correto? A descrição, precauções de segurança. Temos que seguir todas as normas de segurança recomendadas para o serviço, temos que usar EPIs, ferramentas adequadas em bom estado, regras de etiquetação dos equipamentos e manutenção, equipamentos de proteção a serem utilizados de forma permanente, que é como capacete, óculos de segurança, máscaras, luvas, protetor auricular e camisa com manga longa. Sobre os procedimentos, a manutenção preventiva deve ser realizada conforme as diretrizes do relatório padrão em anexo. A periodicidade da preventiva será semanal para os seguintes módulos: confecção de sacos, ensacadoras, balança principal, balança de conferência, sistema de vácuo, impressora Willet. Aí você, como diz aqui, ele escolheu a periodicidade de manutenção aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, está como semanal, correto? Então, a periodicidade da manutenção preventiva será mensal e trimestral para o módulo a seguir. No caso, registro e formulários padronizados, relatório padrão Drive RMPE. Ao termo das tarefas programadas e estando as devidas ordens de manutenção encerradas, os serviços realizados devem fazer parte do histórico de equipamento e são gerados relatórios específicos em anexo, conforme o exemplo que vamos ver ali a seguida. Então aqui, um histórico tem que ser gerado aqui, um histórico de manutenção. Isso tem que ser gerado. Isso para que esse histórico? Para saber a questão da perspectiva de duração para a próxima manutenção. Se está tem uma periodicidade ali, se é semanal, se está sendo feito semanal ali e está seguindo o padrão, se tem peças que danificaram antes desse tempo ou não. Aí você cria um histórico e depois você pode fazer a criação de gráficos. No geral, a fim de mantermos o histórico efetivo do equipamento, adotaremos um relatório de manutenção preventiva, padrão que deverá ser preenchido durante sua execução. Esse relatório deverá ser arquivado em via magnética em uma pasta nomeada Histórico Preventiva, sendo identificado da seguinte forma: tag do equipamento, dia, mês e ano. Vê o endereço do relatório de manutenção preventiva e do histórico preventivo, conforme o item 6.3 aqui, ó. Esse item 6.3 aqui, ó, correto? Registro de formulários padronizados aqui. Observação: todo o plano de manutenção preventiva, assim como sua periodicidade, foram baseados nas informações contidas nos manuais dos fabricantes e nas suas informações colhidas das empresas de segunda geração que possuem equipamentos similares. Ao término das tarefas programadas e estando as devidas ordens de manutenção encerradas, os serviços realizados devem fazer parte do histórico de equipamento e são gerados relatórios específicos em anexo, conforme o exemplo abaixo. Esse modelo faz parte do procedimento acima, correto? São esses modelos aqui, ó.
Registro de manutenção preventiva da automação, relatório de manutenção preventiva para essa cadeira. Aí tem todos aqueles dados que você distribui nesse relatório, que é a confecção de sacos aqui, no caso. Descrição, pistões, verificar o estado das mangueiras quando um possível vazamento ou desgaste, verificar os reparos necessários substituí-los, verificar os sensores e assim por diante aqui. Aí tem as siglas aqui, ó, se está inspecionado, se está ajustado, substituído, correto? Aí você bota a observação na frente, como colocado, por exemplo, lá colocado. Tem que ter essa atuação de cada pistão e assim vai. Você gera um relatório completo aqui. Então, um exemplo desse relatório aí, correto? E tem as siglas aqui que significam de limpeza, de ajuste aqui, substituição, correto? E se faz todo aquele contexto que vimos lá atrás, você faz entendendo aquilo, você distribui nesse relatório seu aqui, de acordo com a necessidade da sua empresa, lógico. Tem lá os dados, você coloca os dados de acordo com o necessário, de acordo com os itens listados lá, você joga nessa tabela que temos aqui, ó. Então, se tratando de custo e tempo de investimento, podemos dizer que a manutenção preventiva é um tipo de manutenção que fica em um meio termo, né? O custo para manter um plano de manutenção preventiva da empresa é relativamente alto. Devemos considerar que temos que ter um quadro maior de funcionários com capacidade técnica elevada e diferenciada, manter um estoque de peças de reposição e insumos para atender ao plano, contabilizar as horas paradas dos equipamentos para realizar a manutenção e assim por diante. O tempo para executar a manutenção preventiva é menor quando trabalhamos com corretiva. É menor do que quando você trabalha com corretivo, da preventiva, né? Porque a corretiva quebrou ali, né? Pode quebrar outra peça que não esteja programada ali. E aí você às vezes não tem equipe de manutenção disponível também naquele horário. Então você vai demandar um maior tempo. Já a preventiva não. A equipe está toda posicionada, a parada está programada, você vai fazer tudo aquilo ali, ó. Entendeu? O custo vai ser um pouco mais elevado, porque você tem que manter uma equipe de manutenção ali na sua empresa ali para fazer essa manutenção periódica aí, que de acordo com a estimativa aí que você colocou no seu relatório, né? Correto? Então, o motivo disso é simples. Agora, ó, o tempo é controlado. O tempo é controlado. Sabemos previamente, através do plano de manutenção, quanto tempo iremos gastar com cada atividade de manutenção. O investimento é intermediário. Precisamos investir em pessoas, né, como eu falei, capacitação técnica da equipe, ferramentas, sistemas para controle da manutenção preventiva e assim por diante. Correto? Então você vê aqui, de acordo com o quadro lá, que acontece que o custo aqui é elevado, né? O tempo aqui já é programado, também o tempo é elevado também que você faz a programação, e o investimento aqui também, aqui, ó, não é tão. Então fica na mediana aqui, tá vendo? Ele é intermediário, essa manutenção preventiva. Mas eu não sei, cada um tem uma maneira de trabalhar. Nas empresas que eu já trabalhei, por exemplo, a manutenção preventiva é a mais usada, porque são empresas de grande porte. As empresas de pequeno porte utilizamos aquela manutenção corretiva que você vai utilizar esse equipamento até no limite máximo dele quebrar, dele falhar ali para se dar manutenção. A utilização do equipamento como diz, utiliza até realmente quebrar, né? Até ele não ter como movimentar mais. Já na preventiva não. Como eu falei, os relatórios que são gerados na manutenção preventiva ali, você pode ser, o ciclo de vida útil pode ser de 2 semanas ali para fazer a manutenção. Mas se você vai fazer a manutenção preventiva ali, já alinhou toda a equipe, quando vai fazer a troca, você verifica ali que a peça ainda está em perfeitas condições, na primeira vez, segunda vez ali você fala assim, não, vou aumentar a perspectiva de vida útil dessa máquina, sabe? Então vou aumentar para 3 semanas aí, porque a peça saiu praticamente, a peça está praticamente nova, né? Então vai muito também de acordo com a utilização e do operador daquela máquina, correto? Então, um plano de manutenção nada mais é do que um aglomerado de informações devidamente organizadas que saem do setor do PCM, planejamento de controle de manutenção, e vão até o técnico de campo. Por isso é importante ressaltar aqui o ciclo de informações. O ciclo de informações começa aqui, ó. Temos que o PCM, planejamento e controle da manutenção. Começa pela elaboração do plano de manutenção, temos que fazer a programação das atividades de manutenção, temos que fazer a emissão da ordem de serviço, e depois temos que fazer a distribuição da ordem de serviço para os técnicos de campo.
correto? E já na manutenção, na manutenção preventiva aqui, ela vai para execução do serviço e preenchimento das ordens de serviço, correto? E depois que faz o preenchimento das ordens de serviço, ela volta para cá, para alimentar, para um setor ali de informatizado, para fazer a alimentação das informações geradas durante a manutenção, né? Para ver se tem que fazer alguma melhoria, depois posteriormente gerar um histórico. E depois fazemos o que? A geração de indicadores e relatórios de manutenção. Correto? Esse ciclo começa daqui, desce e vai para cá. Ó. Esse que é o ciclo de um PCM funcional, né? Esse é o ciclo correto. Então, galera, por hoje é isso aí. E espero que tenham gostado das aulas aí. Vou estar passando atividades posteriormente para vocês aí, para poder estar testando o entendimento de vocês aí, correto? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo e agradeço pela atenção de vocês e espero vocês na nossa próxima teleaula.